Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Pizzi. A gente vai iniciar agora, 10 horas e 6 minutos, o bate-papo de abertura dessa terça-feira, segundo dia útil deste ano de 2016. Sejam todos muito bem-vindos. Para participar, é só utilizar a ferramenta de bate-papo que fica à direita aí da transmissão. Para quem está na capa do site, é bom clicar, né? Logo abaixo, de onde vocês estão me assistindo, vocês vão acabar entrando na sala de bate-papo, onde vocês podem enviar mensagens. E a ideia é que vocês utilizem esse momento e esse espaço, né, para solicitar uma maior atenção para aqueles ativos que vocês estão interessados. Claro, a gente pode responder sempre do ponto de vista de análise técnica. Deixa eu verificar se está tudo certo com o som. Tudo certo? Então, vamos dar uma olhada primeiro no mercado, como se comporta o índice, o dólar, e daí a gente passa a dar atenção para as solicitações de vocês. Bom, o índice ontem fez um movimento bem importante, né? Primeiro pregão do ano, o índice teve uma queda forte, muito impulsionada pela queda forte que ocorreu na China, mas isso pouco importa. O que importa é que o movimento de ontem confirmou, dentro do ponto de vista gráfico, tá, o rompimento da congestão ampla entre 44.000 e 49.500, um grande retângulo, tá, que era a esperança de segurar o mercado, né? O mercado segurar na base desse retângulo e conseguir romper para cima, iniciar talvez então um processo de alta, mas o mercado não conseguiu sustentar e rompe para baixo. Esse rompimento para baixo vem até no formato de zigue-zague, no sentido que a gente teve o rompimento, ponto mais crítico de suporte já no finalzinho do ano passado. Os últimos pregões do ano desenharam um pullbackzinho e o primeiro pregão desse ano, ontem, o mercado rompeu a mínima da cabeça aqui do pullback e a mínima de 2015. Então, graficamente, a gente tem toda a confirmação de que houve o rompimento para baixo. Tá? Então, se existia alguma esperança de que o mercado pudesse desenvolver um movimento de alta, graficamente essa esperança, essa expectativa está sendo aniquilada. Tá? O mercado pode até se recuperar, mas o rompimento aconteceu. E por conta disso, daqui para frente, a gente pode esperar mais quedas. Do ponto de vista clássico de análise técnica, que funciona muito bem, inclusive, tá? A gente pode ter uma projeção de movimento de queda pegando a amplitude dessa congestão que foi rompida para baixo. Tá? Então a gente pega a distância da resistência até o suporte e projeta a partir do suporte rompido, que nos dá um alvo próximo de 39.000 pontos para esse movimento de queda. Tá? Então, existe na leitura gráfica uma enorme chance do Ibovespa prosseguir em queda até os 39.000 pontos. Ok, pessoal? E mesmo que a gente tenha algum repiquezinho hoje, ou hoje, amanhã, o cenário é de queda. O que pode mudar o cenário atual? Bom, o que poderia dar alguma esperança aí no horizonte para os compradores seria o índice conseguir desenhar um zigue-zague ascendente, tá, que conseguisse passar para cima dos 44.000 pontos. Só que isso não vai aparecer da noite para o dia, vai demorar um tempo para esse processo se desenhar. E não é provável que se desenhe. Okay? Olhando o mini índice, o gráfico diário do mini, a gente tem isso aqui. Repare que a gente teve um gap importante, que é a da ontem. E o mercado, depois de uma tentativa de recuperação, fechou na mínima. Eu vejo isso como um cenário de gap de fuga. A perda mínima de ontem detonaria para mim um cenário de queda. Falei isso no farol para vocês. Olhando no intraday, o que a gente repara? A gente tem uma congestão pós o gap da abertura de ontem. E essa congestão foi basicamente rompida para baixo no finalzinho do pregão, no último candle, no leilão do futuro. Tá? A congestão não ficou tão bem definida, tá? Mas a movimentação que nós tivemos, esse cenário que se desenhou graficamente, nos dá um gatilho muito claro para operações na ponta vendedora. A gente tem a linha d'água
e o mercado abre um pouco acima da linha d'água e vai se afastando da linha d'água. Se os preços voltarem a cair e romperem a linha d'água, esse vai ser um gatilho muito importante para vendas de intraday, o que provavelmente também vai dar continuidade então ao movimento de gráfico diário. No momento, o mercado tenta aqui um primeiro movimento, dá para dizer que a gente já tem um primeiro movimento, ok? Aqui, curtinho, e esse candle tenta o rompimento. Tá? Do ponto de vista do método Leandro, se acontecer o rompimento com 15 pontos, é trade, mas a configuração não é das melhores, porque nós estamos contra a média móvel de 21 períodos, tá? E nós nem temos um gap tão claro. Então não é um cenário bom. A operação vai ser considerada, mas não é o melhor cenário. O mercado pode repicar, e se repicar, a resistência é a zona ali próxima a 43.200 pontos, tá? Próximo da máxima de ontem. O mercado pode chegar até lá e o cenário ainda vai ser de viés bem baixista. No mercado americano, a gente teve também um movimento de queda nesses últimos pregões, beliscando ali fundos anteriores, uma linha de retorno, parece que a gente até tem meio que um alargamento reto. Talvez, olhando aqui o gráfico do Dow Jones, a gente deva, na verdade, desenhar um canal de baixa. Talvez faça mais sentido. Mas enfim, a questão é que o mercado americano provavelmente vai seguir um movimento não muito direcional, um movimento mais lateralizado, pode ser inclinado para baixo, pode ganhar uma lateralidade mais clara, mas eu não vejo o mercado americano dando esse mergulho que o nosso mercado tem potencial para dar. Tá? O rompimento dessas mínimas aqui não seria tão consistente, porque o mercado já está até um pouquinho esticado para baixo. Tá? Deixa eu só deixar isso aqui em vermelho. No S&P 500 futuro, o cenário é basicamente o mesmo. Tá? O mercado beliscou ontem essas mínimas aqui, de dezembro, e ficou com cara até de cair um pouquinho mais hoje para melhor testar esse patamar de suporte. Mas se romper já de imediato, vai ser um rompimento um pouco esticado. A gente estaria produzindo toda essa amplitude de alta para baixo, mais rompimento, é difícil o mercado ter fôlego para ir muito mais. E também é possível que o mercado americano dê um respiro aqui. Se respirar um pouco, subir um pouquinho e depois romper, bom, daí o rompimento já se torna mais operável tecnicamente. O dólar, olhando o gráfico sem ajustes, o dólar está num zigue-zague ascendente em busca do topo de setembro. Tá? Ele está com um movimento meio chatinho, vem penetrando até bastante nos topos anteriores, quando recua, mas é um zigue-zague ascendente. Aí a expectativa é de alta no médio prazo para buscar esse topo aqui. No curto prazo, a expectativa também é de alta, mas a abertura de hoje nos mostra a entrada de pressão vendedora. Vamos olhar no intraday. Os preços abriram um pouquinho acima da linha d'água, houve o rompimento da linha d'água e agora os preços vêm corrigindo e tem como suporte a proximidade da mínima de ontem entre 4.040 e 4.032. Essa é a zona de suporte que tende a ser respeitada no pregão de hoje. O teste dessa zona pode até, para traders mais clássicos, né, permitir a entrada na ponta compradora se o mercado der sinal de reversão ali. Pelo método Leandro, não houve operação de venda aqui de rompimento de linha d'água, porque foi muito prematuro. Aconteceu já no segundo candle do dia, a gente precisaria ter pelo menos uma hora de negociação, coisa que nós não tínhamos no momento do rompimento. Dentro do meu modelo também o rompimento de linha d'água não ficou claro, a gente está dentro de uma congestão, rompendo contra o viés, não seria um trade que eu faria. Dando um pulinho de novo aqui no mini índice, a gente percebe que o rompimento do primeiro movimento não aconteceu.
o mercado voltou e fechou abaixo da máxima da primeira hora aqui. Então o mercado ainda não conseguiu demonstrar força. Lembre, o movimento mais significativo que a gente poderia ter no mini índice seria o rompimento dessa linha d'água para baixo. E só para dar uma olhadinha no juro, a expectativa do juro era de alta. Tá? Mas esse movimento que o juro fez ontem, principalmente nessa abertura de hoje, tá? Perdendo essas mínimas, sugere que o juro agora vai buscar o gap do finalzinho de novembro, um suporte ali próximo a 15.530. Tá? Operações de correção, que eram bem possíveis aqui, com essa movimentação de hoje, sofrem stop. Muito bem, agora vamos dar atenção às mensagens que chegam aqui. A Inês manda um feliz 2016, obrigado Inês, para ti também. O Alexandre foi o primeiro a entrar aqui no chat hoje e pedia para a gente falar sobre a Vale 5. Muito bem. A Vale está numa forte tendência de baixo. No mês de dezembro, marcou um fundo por volta de 9,30. Tá? E esse fundo levou um repique até 10,80 mais ou menos. E esse ponto é importante porque é um gap. O gap aqui do último dia de novembro. O papel deu venda aqui por correção. O trade foi curto, mas teve sucesso. Tá? Ou ainda estaria tendo sucesso. E desde então o mercado vem andando de lado. Tá? As bandas vêm se contraindo dentro de um forte viés baixista. Tá? Conforme o tempo vai passando, até vai se consolidando um suportezinho intermediário aqui. Ó, e o rompimento desse pode até ser considerado um pivôzinho de baixo, reafirmando uma tendência baixista. Tá? Se a gente for esperar o rompimento desse fundo aqui para tomar posições, talvez a gente fique caro demais. Tá? Mas seria uma entrada clássica, usual. Tá? Então, a expectativa para a Vale é de queda, tudo aponta para baixo. Tá? Está nos faltando um novo sinal para entrada. Um sinal mais arrojado seria o rompimento dessa linha que eu desenhei aqui. O sinal mais clássico, o rompimento da mínima de dezembro. Agora, a gente não pode descartar um cenário de alta na Vale. Tá? Conforme o tempo vai passando, acho que essa possibilidade vai ficando um pouco mais distante. Tá? Mas, se houver um rompimento claro dessa zona aqui, essa faixa dos 10,80, isso vai ser visto como um sinal na ponta compradora. A gente tem uma estrutura marcada por um gap, que torna ela importante, com 2 testes, e se ocorresse o rompimento, a média de 21 períodos já estaria abaixo dos preços virando para cima. Um cenário onde as bandas, depois de estarem por bastante tempo abertas, se estreitaram e daí elas passariam a abrir de novo. Então, seria assim um cenário de compra, se isso viesse a acontecer. Mas isso seria provavelmente apenas um repique dentro da tendência de baixa mais longa. Então não vamos se empolgar muito. Tá? A Vale ficou um tanto sobrevendida nesse final de 2015 e uma recuperação aqui estaria dentro do script e não tiraria ela desta tendência de baixa primária. No intraday, não tem muita coisa a fazer. Na verdade, não tem nada a fazer. Vamos desenhar aqui a linha d'água. A gente teve uma abertura bem em cima da linha d'água, o que torna essa abertura desinteressante. Tá? E como o papel vem andando de lado e ele vem até afunilando mais recentemente, fica difícil de tomar qualquer tipo de posicionamento. Tá? A resistência fica mais ou menos aqui por volta dos 10,15. A gente tem suporte intermediário por volta de uns 9,87. O cenário só realmente clarearia, acho que para uma movimentação baixista, no rompimento dessa zona aqui dos 9,75, 9,74.
Muito bem. Então, falamos aí da Vale. Vamos ver se tem alguma coisa diferente na Vale 3. A Vale 3 é basicamente o mesmo cenário. Tá? O Patines diz, bom dia, Bizi. Dúvida estrutural. Nos últimos 15 trades fui estopado. Qual sua conduta quando isso acontece? Abraço. Pô, 15 trades sendo estopado realmente é de abalar qualquer um. Né? Eu acho que, primeira conduta é tentar identificar qual foi o erro. Pega esses 15 trades, estuda eles de novo, tenta identificar qual foi o erro. Tá? A gente sabe quando a gente cometeu algum erro, né, ignorou alguma coisa da técnica. Né? Ou tu pode, muito honestamente, olhar e dizer, não, olha, dentro dos meus conhecimentos, dentro do que eu sei, eu fiz tudo certinho. Tá? Bom, nesse caso, tem que rever a técnica. Pode ser um golpe de azar tremendo. E nesse caso, eu acho que o ideal é não se deixar abalar, mas reduz enormemente as operações, o tamanho das operações. Tenta não te traumatizar, né, em termos de operação, não ficar travado para operar. Acho que a melhor coisa que você poderia fazer, para isso não acontecer, ou se isso é um risco, é vendo as oportunidades acontecer. Tá, o histórico está dizendo aqui, tira férias, ok, mas ok, ele não quer tirar férias. Partindo do pressuposto que ele não quer tirar férias, né? Opera lote mínimo. Né? Vai fazer uma operação, faz ali, se é ações, é 100 lotes. Vai fazer mini índice, é um contrato, dólar é um contrato. Se bem que um contrato em dólar pode machucar ainda, né? Então, eu ficaria fora do dólar, que até eu considero um contrato mais difícil. Tá? Mas opera no lote mínimo até tu ver que as coisas novamente voltam à normalidade. Né? E daí tu vai gradualmente aumentando o tamanho das tuas posições novamente. Tá? Acho é isso que eu faria. Tá? Mas 15 trades um atrás do outro não é para acontecer. Talvez tu esteja usando um stop muito curto. E daí tu toma um stop e tu reentra na posição porque tu acha que não deve ter estopado, e tu não quer arriscar demais, tu usa o stop bem curtinho de novo, daí tu está estopado de novo, e isso é uma bola de neve. Vamos lá, Bruno Parodi. Pizzi, tem um ombro, cabeça a ombro no 15 minutos do mini índice? Acho que não. Eu pelo menos não vi isso. Quer dizer, ombro, cabeça, ombro rompido para baixo? Não. Tá? O ombro, cabeça, ombro, né, de pé, vamos dizer assim, ele tem que vir depois de um movimento de alta. Depois de um movimento de queda, não tem tanto significado assim. O significado que tem, claro, é tu ter fora o padrão, tu consegue estabelecer aqui um pequeno patamar de suporte, foi rompido, houve um rápido pullback, o mercado confirmou o rompimento e ele teve essa queda. Então, sim, essa região aqui serve como uma certa região de resistência, mas não chamaria isso aqui de um padrão de ombro, cabeça, ombro. Alguém aqui, o Brasil, na verdade, diz assim, olá, Bizi, excelente ano para você. Algum ativo chamando a atenção para um repique de day trade? Obrigado. Brasil, tu só inverteu, tu botou a pergunta onde tu coloca o teu nome e o nome onde tu coloca a pergunta, tá? Bom, eu não olhei ainda o mercado agora no intraday, tá? Mas de cabeça, eu posso dizer que a Ambev, pelo movimento que ela vem fazendo, ela poderia gerar um cenário de repique. Porque olha só, ela está sendo bem pressionada para baixo. Ontem ela já alcançou uma zona crítica de suporte, mas há momentum para queda e o mercado poderia vir buscar a mínima de agosto por volta aqui dos R$17 e chegando nesse patamar no intraday, tá? Muito possivelmente a gente poderia ter uma oportunidade de trade de retorno à média.
Só que a abertura que nós estamos tendo no mercado como um todo, ela está mais altista. Então, esse cenário provavelmente aconteceria se a abertura de hoje fosse pressionando para baixo. Daí a Ambev segue no fluxo, cai, estica e daí reverte. Tá? Então, acho que ficou um pouco mais distante a possibilidade desse trade que eu acabei de descrever. Mas com certeza a gente vai identificar cenários assim depois. Ali por volta das 11 horas, 11h15, quando a gente dá uma olhada geral no mercado, a gente vai provavelmente identificar algumas oportunidades. O Bruno Parodi agora se corrige, ele se confundiu, não se referia a ombro cabeça ombro no mini índice, mas sim no dólar. Eu acho que é forçar a barra também. Dizer que isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. O importante do ombro, cabeça, ombro é a simetria. E não dá para dizer que isso aqui tem uma simetria. Isso aqui não tem simetria com isso aqui. Entende? Então eu não diria que é ombro, cabeça, ombro. Não. O que a gente está vendo aqui é o desenrolar de uma congestão. Os preços tendem a bater nesta linha azul aqui e segurar. Daí vai ficar marcado uma congestão. Vai ficar bem marcada uma congestão. A partir daí, a gente vai esperar uma definição por parte do dólar. Ele rompe para baixo, gerando uma venda, ou repica, dando continuidade à congestão, ou, terceiro cenário, consegue romper a resistência e com isso gera um novo cenário de mercado direcional. É isso que vai acontecer. Gil fala o seguinte: Bizi, o Paulo Caldas está projetando um alvo de queda ao redor de 42 mil para o perpétuo do mini índice, semelhante à sua projeção para o Ibovespa. Porém, ele está considerando este movimento final de queda como um triângulo, que seria prenúncio de fundo. Como você percebe esta análise? Grato. A minha primeira dúvida seria, usando o perpétuo, tá? Vou olhar aqui o mini índice, tá? Perpétuo. Eu vou usar ele com ou sem ajustes, porque daí o gráfico muda. Tá? Isso é com ajustes. Tá? Isso aqui é sem ajustes. Então, de qualquer forma, eu não sei. Eu sei que o Paulo Caldas trabalha sempre com uma questão de Fibonacci, desculpa, não, de Elliott, e não é muito minha praia, não. Né? Mas eu não vejo no gráfico aqui um porquê de a gente ter uma formação triangular. Seria uma cunha, talvez, esse que seria o caso. Não sei. O que eu sei é que o Ibovespa fez um sinal bem baixista e, por conta disso, eu espero queda aqui para frente. Em Molina diz o seguinte: Bis, entrei ontem em lojas Renner, hoje em Detex, parece interessante na perda mínima. Sim, está no farol. A Detex está entre os papéis que chamaram a atenção por uma venda. Repara que estou olhando o gráfico diário, né? A gente tinha um patamar de suporte dado pelo gap aqui de outubro, o mercado testou e rompeu em gap. Fez um pullback e ontem confirma a finalização desse processo de pullback, rompeu na cabeça do pullback aqui. Isso também pode ser entendido como um mastro e bandeira. Então, sim, é um cenário de venda. A perda mínima seria um sinal extra, né? Confirmando esse rompimento. Também vale a pena a gente olhar no intraday, pela abertura de hoje, a linha d'água. O rompimento da linha d'água poderia ser trabalhado como um bom argumento para um trade de day trade. Para quem não conhece o farol, pode entrar aqui em leandrostormer.com.br/farol, é um informativo diário que a gente tem. A gente tem um videozinho falando sobre a condição do mercado no dia anterior. Aqui são os papéis que foram abordados, tá, ao longo do farol. Chamaram mais atenção para operações. E aqui eles estão mais organizados do ponto de vista de compra ou venda, qual seria o setup, qual que é a avaliação.
Então, por exemplo, a Detex está aqui como rompimento de bandeira, recebendo aí um C+. Agora, lojas Renner, vamos dar uma olhada em lojas Renner. A lojas Renner não me chama tanta atenção, rompeu esse pequeno suporte, mas já está meio em cima dessa região de topo primário, sabe? Não me animo muito em vender lojas Renner. O Gonça pede para a gente comentar a CSMG3. Muito bem. Eis aqui o gráfico de CSMG3. Esse papel passou por um período de tendência de alta, que foi iniciado por uma barra elefante. Um trade que nos chamou bastante atenção no farol na época. A partir disso a gente teve um zigue-zague ascendente. Aqui nós tivemos um novo cenário para compras. E depois disso o papel, quando perdeu, não conseguiu, né, segurar na média móvel de 21 períodos. E não conseguiu, uma vez que voltou para cima da média móvel de 20 períodos, acionar aqui, perdeu muita força, ficou estranho. De repente o papel deu um salto aqui no dia 17 de dezembro, era uma barra de ignição, mas não teve acionamento, voltou a cair. Então o papel não está legal. Tá? Desde o final de novembro o papel perdeu força e opera de uma forma meio errática agora. A gente viu uma oportunidade, um tradezinho de curto prazo nesse martelo. Tá? E o cenário agora não é muito fácil para operações não. Tá? O mercado está já com um zigue-zague descendente, testando a média móvel de 20 períodos, tem uma confluência toda de médias aqui. O mercado vem contraindo no curtíssimo prazo, fica difícil uma direção. Tá? O viés é baixista, a gente poderia pensar em venda na perda mínima, mas não seria um sinal forte, porque a gente está com um cenário... O viés não é tão forte. Tá? Então, há um direcionamento para baixo, mas não forte o suficiente, acho que para abrir posições. E o que poderia nos chamar a atenção, tá, para novos posicionamentos seria o rompimento dessas máximas todas aqui por volta dos 15,65. Se o mercado conseguisse produzir um candle forte aqui para cima, daí eu veria nisso um cenário para compras. Vamos dar uma olhada no intraday então. No intraday também não tem nada muito significativo. O que mais chama atenção é essa estrutura aqui como suporte, rompimento dessa linha azul aqui que eu acabei de desenhar. Azul, não verde. Abrir espaço para o papel fluir para baixo. O JJ, Banrisul parece estar segurando o setor bancário. Qual a sua visão no gráfico dela? Olha, a minha visão para Banrisul não é positiva. A tendência é de baixa. O papel vem meio que andando de lado desde o finalzinho de setembro, tá? Mas tudo indica que é só um respiro para seguir em queda. De qualquer forma, aqui onde o papel está, a gente não toma posição nenhuma, decisão nenhuma. Não há o que decidir aqui. A gente precisa necessariamente do rompimento do fundo de dezembro para baixo, seria um sinal para a venda, ou do rompimento do topo de dezembro para cima, gerando um cenário, pelo menos de curto prazo de alta, tendo como alvo a máxima de novembro, ali por volta dos 6,70 a 6,90. Tá, o rompimento para cima não significa que o papel entrou claramente numa tendência de alta. A gente poderia estar ainda dentro de uma congestão. Tá, o rompimento para baixo é que seria mais claro, no sentido que o papel não tem suportes abaixo e ele poderia fluir com mais facilidade. Tá? Então, no atual momento, nada. A gente aguarda o rompimento. Fiote Passarinho pede para a gente dar uma olhada em Gol. Gol
vai marcando um fundo no gráfico diário depois de uma forte queda na segunda metade, segunda quinzena de dezembro. Hoje abriu forte, está tendo uma alta de 5,81%, o volume projetado é alto e existe espaço para um repique. Existe espaço para um repique. Compra agora, acho que já passou um pouco do ponto. A compra se daria acima da máxima desse doji aqui. Fora isso, a gente deveria focar no intraday. Por enquanto, não há nada a ser feito. A gente tem uma zona de resistência aqui que está sendo testada. Por volta de 2,53. Eu não me animaria num rompimento de imediato. Tá? Eu gostaria realmente de ver um zigue-zague ascendente. Um primeiro movimento para gerar compra da Gol. Tá? No gráfico de 15 minutos. Por enquanto é prematuro. Mas a gente vai ficar de olho sim em Gol hoje, já que o volume está alto. Detalhe, pessoal, CEMIG foi um papel bem falado para uma venda no farol, perdeu o mínimo de ontem. E no intraday vai rompendo a linha d'água. Então, fechando abaixo da linha d'água, perdendo a mínima, a gente tem um argumento também daí de day trade. Carlos Sete diz: oi, Bizi, ontem não consegui entrar nos swings de venda mencionados em Itaúsa e HTX. Qual seria a melhor forma de entrar nos trades hoje? Ok, então ontem teve call de venda em Itaúsa. Até bom, porque a Itaúsa abriu no gapzinho de alta hoje, dando um respiro. Tá? Bom, a forma para o pregão de hoje mais prudente de entrar na venda, que te daria a maior certeza de que o papel realmente vai para baixo, seria buscar o rompimento da linha d'água. Tá? Então, busca o rompimento da linha d'água como argumento de entrada, ou simplesmente, se tu está disposto a fazer a operação, entra no preço de agora. Se o preço de fechamento ontem era bom para venda, o preço de agora, como não se aproximou do stop, como o cenário de mercado como um todo continua baixista, continua bom também. Então é venda igual. Okay. Em HGTX, também está no preço de entrada. Não tá no preço, pode fazer essa operação tranquilamente, sem problema algum. Vamos dar uma olhadinha no mini índice. O mini índice está sofrendo aqui na média móvel de 21 períodos. Se ele não conseguir passar da média e começar a ceder para então romper a linha d'água, esse vai ser o melhor cenário para um cenário baixista por rompimento de linha d'água. Muito bem. Atacama pede para a gente olhar BBSC3 no intra. Também abriu num bom gap de alta. Agora faz uma alta de 2,41%. Mas segue dentro de um cenário baixista. Tá? No intraday eu não vejo nada a ser feito agora, tá? Sinceramente. O gap não foi grande o suficiente para a gente poder dizer que isso foi um monster gap. Então não teria compra pela operação da massa dos primeiros 15 minutos. Claro, pode ter alguma outra técnica que te permite isso, tá? Mas tantas que eu sigo, não tem nada a ser feito. O zigue-zague ainda é descendente. E o papel tem um obstáculo aqui da média móvel de 21 períodos. O cenário do índice ainda é baixista, então é bem possível que o papel acabe cedendo novamente em busca da linha d'água. Mas no momento eu não vejo nada a ser feito. Tá? A BIS não pode ter um primeiro movimento altista? Pode. O mercado tem que marcar um topo, corrigir um pouquinho e daí romper esse topo. Idealmente que esse rompimento também se dê acima da média móvel de 21 períodos do gráfico de 15 minutos. Legal. Já são 10h40, pessoal.
A gente até se estendeu aqui em relação ao horário programado para o bate-papo. Então, eu tenho que encerrar, mas às 11h15, então não vai demorar muito, a gente volta a transmitir, só que daí apenas para clientes da Leandro Stormer, através do nosso canal LS Live. Tá? Aos demais, eu deixo sempre o convite de passarem a operar conosco para nos acompanhar, na verdade, poder acompanhar o mercado conosco ao longo do dia. Então, fico por aqui. Até a próxima.